Pessoal, vamos dar início então a mais uma aula, tá? É, a gente então está dando início aqui na N2, né, no segundo momento, e no primeiro momento a gente construiu a base teórica, né, inclusive a nossa planilha, tá? E agora a gente vai entrar na prescrição propriamente dita, tá? Começando pelo treinamento cardiopulmonar, beleza? E a gente já conversou a respeito que esse treinamento ele pode ser contínuo, tá? Ou ele pode ser intervalado. Beleza? E a gente, dentro da planificação, a gente utiliza as duas formas, né, predominando uma ou outra, dependendo do momento e dependendo também da especificidade da modalidade. Beleza? Bom, para prescrever esse treino, pessoal, da melhor forma possível, a gente utiliza indicadores fisiológicos, tá? Indicadores de funcionamento do organismo. Beleza? Por que isso? Porque nosso condicionamento é diferente, tá? De pessoa para outra, beleza? Então, preciso avaliar, utilizar um parâmetro e proceder à prescrição do treino. Bom, eu vou trazer para vocês os principais parâmetros que são utilizados aí na literatura para prescrição do treino cardiopulmonar, tá? O que eu quero é o seguinte: você tem que conhecer esses parâmetros, beleza? É, não existe um melhor, não existe um pior, né? Eu preciso olhar para quem? Eu preciso olhar para a modalidade, né? E ver qual deles se encaixa melhor. Beleza? É isso que tem que ser feito, um senso crítico, né? E não ficar amarrado, não, eu só uso esse porque para tudo não é bem assim, tá? Depende da modalidade, depende da tua habilidade, aquele que tu se sente mais confortável, né? Aquele que você acredita mais também, que você tem mais habilidade de manipular, enfim, tá bom? Um outro detalhe. Esse treinamento cardiopulmonar é o que a gente conhece como treino aeróbio, né? Só tem um detalhe, por exemplo, se eu perguntar para vocês o que é um treino aeróbio, vocês vão dizer para mim, um treino de longa duração, beleza, tá certo. Só tem um detalhe, se eu pegar e ficar fazendo esse movimento aqui durante 20 minutos, ele é aeróbio? Ele é aeróbio. Ele causa algum efeito cardiopulmonar? Não, não causa, por quê? Porque a quantidade de massa muscular envolvida é muito baixa, muito pequena, né? Não há necessidade de aumento do trabalho cardíaco e uma adaptação positiva, beleza? Então, nem todo treinamento aeróbio é treinamento cardiopulmonar, tá? Então a gente vai adotar essa nomenclatura que ela é mais técnica, ela faz mais sentido, beleza? Então, olha só, é... eu tenho a frequência cardíaca, tá? Consumo máximo de oxigênio. Essas duas são as que mais aparecem na literatura, né? E são as que a gente vai trabalhar na aula de hoje, beleza? Esses dois parâmetros de prescrição, tá? Eu tenho a possibilidade de utilizar o limiar anaeróbio, tá? Eu tenho a velocidade aeróbia máxima, eu acho ela excelente para treinamento intervalado de corrida. E eu tenho também a escala de Borg, tá? Então, eu tenho essas cinco possibilidades, tá? São as mais usuais, beleza? Lembrando que não tem melhor e não tem pior, tá? Aí o que a gente vai fazer? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar sobre a frequência cardíaca e o consumo máximo de oxigênio, tá? Aí na próxima aula, a gente trabalha o quê? A gente trabalha as três aqui, ó. Beleza? Então hoje a gente vai ficar aqui com frequência cardíaca, tá? E consumo de oxigênio. Beleza. Pessoal, frequência cardíaca eu espero que vocês saibam o conceito, beleza? Então olha só, dentro da frequência cardíaca, né? Eu tenho a frequência cardíaca máxima, né? E a frequência cardíaca de reserva. Tá? Vamos falar primeiro da frequência cardíaca máxima aqui. Tá?
Bom, conceitualmente falando, o que seria essa frequência cardíaca máxima, né? A quantidade máxima de sístoles que você consegue executar, de sístoles cardíacas, né? Então, eu tenho um limite máximo. Bom, eu tenho duas possibilidades de achar essa frequência cardíaca máxima, né? Eu precisaria fazer um teste máximo, né, de consumo de oxigênio, ou eu posso fazer uma estimativa, tá? Geralmente, quando se trata de atletas, a gente mede a frequência cardíaca máxima durante um teste máximo, né? Geralmente, esse teste máximo é um teste de consumo de oxigênio que é feito, beleza? Agora, vamos pensar ali que você está com um sujeito que não é atleta, você precisa achar essa frequência cardíaca máxima, né? O que você vai fazer, né? Tem uma equação que é científica também, né, pessoal? É validada, que é 220 menos o que? Menos a idade, tá? Os autores que validaram, o Carvone e os colaboradores dele, eles verificaram que a gente perde um batimento, né, a cada ano, tá? E aí chegaram a essa equação de 220 menos a idade, que é uma equação bastante usual, né, que tem validade. Ela dá o valor exato? Pessoal, equação a gente utiliza para estimar, tá? Eu estou fazendo uma estimativa. Então, existe uma pequena margem de erro, beleza? Mas que em nada compromete a nossa prescrição, tá? Então, vamos supor aqui que o sujeito ele tem 30 anos de idade, né? Então, a frequência cardíaca máxima dele seria o quê, né? Seria 190 batimentos por minuto, tá? Então essa seria a frequência cardíaca máxima, o máximo onde ele consegue chegar. Bom, algumas literaturas, algumas tabelas de prescrição orientam, né, a prescrição pela frequência cardíaca máxima, estipulando um percentual, né? 60, 70, 80%. Bruno, quando é que eu uso um, quando é que eu uso outro? A gente vai discutir isso, tá? Mas eu preciso primeiro que vocês entendam como que acha isso, tá? Então, por exemplo, supondo que você vai trabalhar com 80% da frequência cardíaca máxima, né? Como é que você procederia essa prescrição? 190 vezes 0,8, né? 190 vezes 0,8, isso vai dar 152 batimentos por minuto, tá? Então você estaria aqui a 80% da frequência cardíaca máxima, beleza? Bom, em regra, pessoal, é difícil a gente bater o valor exato da frequência cardíaca, tá? Então, né, existe uma tolerância de quanto, né? De 5 batimentos aí, né, por minuto, tá? Essa tolerância pode ser para menos ou pode ser o quê? Para mais, tá? Então, quando a literatura aborda a frequência cardíaca máxima e você quiser utilizá-la, né, como parâmetro para prescrição de treino, tá? É dessa forma que você faz. Aí vão ter as recomendações, né, de percentuais para contínuo, de percentuais para treinamento intervalado. A frequência cardíaca, como todas as outras, ela tem pontos positivos, né, e tem pontos negativos. O que é positivo da frequência cardíaca? Você consegue utilizar a frequência cardíaca para qualquer tipo de estímulo, né? Desde uma aula de step, uma aula de jump, na bike, na corrida. Então, assim, ela se tornou muito usual, né?
Inclusive a gente tem aí a tecnologia com os smartwatches, né, que marcam a frequência cardíaca. Então isso acaba te ajudando bastante, né? Facilita a prescrição, ela te ajuda com qualquer estímulo, beleza? Bom, quais são as limitações da frequência cardíaca? Por exemplo, se você vai treinar num ambiente quente, né, a tua frequência cardíaca tende a subir mais, né? Porque ela participa da termorregulação, né? Essa é uma limitação dela. Um outro detalhe, né, o estímulo não pode ser muito curto, porque a frequência cardíaca demora um pouco para se ajustar, né? Então você tem que esperar aí por cerca de 2 minutos para começar a verificar direitinho quanto que está esses batimentos e utilizá-la como parâmetro. Então isso é uma outra limitação, tá bom? O que eu acredito, pessoal, é que a gente tem que conhecer os pontos positivos, as limitações, né? Outra limitação, o frequencímetro pode dar problema, tá? Tem frequencímetro que demora cerca de 5, 10 segundos para pegar o valor de frequência, né? Você teria que comprar um melhor. Então, assim, né, é um parâmetro, né? Tem suas limitações, tem seus pontos positivos. Em regra, vocês vão perceber que ele é o mais usual, tá? É um parâmetro bastante utilizado. Além dessa frequência cardíaca máxima, eu tenho a frequência cardíaca reserva, tá? Que a gente vai discutir aí no próximo vídeo, beleza?